como é uma doença, é uma zoonose, tá? Antigamente, quando os animais eles tinham leishmaniose, eles eram positivos para a leishmaniose, era assim indicado a eutanásia do animal. A legislação, ela fala que se o animal, o tutor, ele não tem condições de tratar, é indicado a eutanásia do animal, tá? Então, tem que ficar de olho como que a gente consegue prevenir essa leishmaniose. Bom, eu sou a Yane, médica veterinária. Vou falar hoje pra vocês um pouquinho sobre viagem. O pessoal quer levar o seu pet, então vou falar um pouquinho pra vocês sobre viagens, os cuidados que devemos ter. Também vou falar sobre algumas doenças importantes quando você vai para algumas regiões. Então, fiquem ligados aí nesse vídeo. Mas antes, pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar as notificações, comentar bastante também se vocês gostaram, tá bom? É muito importante pra gente. Bom, então vamos lá, pessoal. Para viajar com o seu animalzinho, primeiro a gente tem que ver qual o método de viagem, né? Como que você vai? Você vai de carro, você vai de avião, você vai de ônibus. Cada um desses tem uma particularidade, tá? Principalmente quando você vai viajar de avião ou de ônibus, né? Tem que ver as empresas que vocês irão, tem que ficar sempre atento. Algumas empresas, principalmente de avião, tem algumas especificações quando vai se viajar com o seu pet, pessoal. Então, vamos lá. Antes de você viajar com o seu pet, é muito importante você saber a saúde do seu animal. Então, sempre tem que se consultar o médico veterinário para que você possa viajar com saúde e segurança, tá? Então, é muito importante você levar seu animalzinho pro veterinário para fazer uma consulta, ver se ele está apto, de estado de saúde bem, para que você consiga viajar. Também é muito importante, gente, a segurança do animal, né? Então, se você vai viajar tanto para lugares mais curtos, quanto para lugares mais longes, é importante você sempre levar água, alimentação, uma guia de identificação do seu animal é bem importante também. Então, assim, tudo vai depender também de como você vai viajar. Tanto carro, quanto avião, quanto ônibus. Existem algumas caixinhas de transporte, tá? É muito importante o animal ele tá bem seguro durante a viagem. Alguns animais de porte pequeno, por exemplo, se for viajar de avião ou de ônibus, pode-se ir ao lado do tutor, né? Porém, tem custos para isso. Isso vai depender da companhia aérea ou da empresa de ônibus, né? Então, isso vai depender de cada lugar. Bom, então eu vou falar de alguns itens obrigatórios quando se vai viajar de avião ou de ônibus, tá? Então, vamos lá. Quando você vai viajar de avião ou de ônibus, é muito importante a caixinha de transporte, tá? Porque as companhias aéreas, tanto as empresas de ônibus, elas necessitam da caixinha de transporte para a segurança do animal. Bom, a caixinha de transporte, nós temos diversas caixinhas de transporte. O ideal é que essa caixinha de transporte, ela seja ideal para o seu animal, para o porte do seu animal, que ele consiga estar o mínimo confortável, ele consiga se movimentar dentro dessa caixa de transporte, tá? Ela não pode ficar muito apertada. Então, pessoal, ônibus e avião é obrigatório o uso da caixinha de transporte para a viagem, tá? Bom, quando vai se viajar de ônibus e de avião, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele exige um atestado de saúde, né? Por isso que é importante você ir antes ao médico veterinário, tá? Para fazer uma avaliação do seu animal e é importante que ele esteja com a vacina antirrábica em prazo de validade, tá? Porque se não tiver essa vacina, o seu animalzinho ele não viaja, tá? Então você vai ao médico veterinário, você vai ver como o seu animal está de saúde, ele vai fazer a vacina antirrábica, se essa vacina estiver em dia, ok, e ele vai te emitir um atestado de saúde animal, tá? Que você vai levá-lo junto com a carteira de vacinação para as viagens tanto de ônibus quanto de avião, tá bom? Então, é basicamente um atestadozinho de saúde, onde o veterinário vai preencher esse atestado e ele vai colocar lá que o animal está apto para viajar e está com sua vacina antirrábica em dia. De acordo com a empresa
dependendo da empresa de avião, tem algumas exigências maiores, tá? No caso, eles têm umas especificações de caixinha de transporte para ser levada no avião. Pessoal que vai viajar de carro, é importante saber que o animalzinho, ele não pode ir no colo, não pode ir solto, não pode ir ali próximo ao motorista. Isso, de acordo com as leis de trânsito, isso é uma penalidade, tá? Multa, às vezes retenção da carteira, e eles também retêm o veículo. Então é muito importante, sempre com segurança, tá? É importante ressaltar também que quando você vai viajar com o seu animal, alguns animais eles são mais sensíveis, ficam enjoados, por isso que é importante você sempre não alimentar muito quando vai viajar. É importante passar com o veterinário, justamente porque ele pode te prescrever alguma medicação para enjoo, medicação às vezes até para ele ficar um pouco mais calmo. Então é importante isso, justamente para a segurança do animal e também do tutor. Em voos internacionais, a exigência é um pouco maior, tá? Então exigem-se mais atestados para a viagem, tá bom? E também a exigência de microchip, tá? Para identificação do animal. Esse microchip normalmente você coloca em alguns centros, né? Pela prefeitura, que é um procedimento gratuito. Você vai através do SUVES e faz o cadastro e eles fazem a indicação da colocação do microchip, tá? Então isso é mais para voos internacionais que eles têm essas exigências, e algumas companhias também exigem a sedação do animal, tá? Por isso que é importante você verificar a sua companhia aérea antes de fazer essa viagem, tá bom? Para ver as exigências, para não chegar lá na hora e não acontecer de não dar certo. Então vamos lá, viajar com segurança, tá? Caixinha de transporte, atestado de saúde, vacina antirrábica. Pessoal, a vacina antirrábica ela é obrigatória porque ela é uma zoonose, tá bom? Porém, não é porque é só ela que é obrigatória que não é importante você fazer uma V8, uma V10, tá? Que vai proteger contra sinomose, parvovirose, que são doenças graves. Então, vacinação em dia, remedinho para verme, vermifugação também, porque como eu vou falar daqui a pouquinho, tem algumas regiões que são endêmicas de algumas doenças, então é importante vermifugar também o seu pet, tá? Também manter livre de ectoparasitas, como pulga e carrapato, que como eu vou falar daqui a pouquinho, também transmitem doenças. Então, caixinha de transporte, alimentação, levar aguinha, de preferência pouca alimentação, tá? Por conta do transporte. Fica de olho aí, alguns animais podem precisar de alguns medicamentos para enjoo, vacinação para não ocorrer nenhum tipo de problema, guia de tráfego, guia de atestado de saúde e, muito importante, vermifugação, antipulga, antiparasitário, tá bom? Então, essas são algumas exigências para você viajar com o seu pet, tá? Principalmente quando for viajar de avião ou ônibus, tem que fazer a guia de transporte lá, o atestado de saúde do seu animal, porque senão você não viaja, tá bom? Eles não deixam. Então, agora eu vou falar um pouco da leishmaniose, tá? Leishmaniose canina visceral, ou também conhecida como calazar. O que é a leishmaniose? Ela é uma doença, tá? Que ela existe em duas formas, tegumentar e visceral, no caso dos cães. Normalmente, quando evolui para a forma visceral, dificilmente consegue se tratar, ela pode ser fatal. Como que ela é transmitida? Ela é transmitida pelo mosquitinho palha, tá? Ele é um mosquitinho hematófago, né? Que ele ingere o sangue. Tanto é uma zoonose, tá, pessoal? Então, transmite tanto para os animais quanto pra gente. Então, é muito importante a gente ficar de olho. Então, o que acontece? O mosquitinho palha, tá? Ele é um mosquitinho que ele vai picar o seu animalzinho e ele pode entrar na circulação sanguínea, causando a leishmaniose, tá? O que é importante? Como é uma doença, é uma zoonose, tá? Antigamente, quando os animais eles tinham leishmaniose, eles eram positivos para a leishmaniose, era assim indicado a eutanásia do animal. A legislação, ela fala que se o animal, o tutor, ele não tem condições de tratar, é indicado a eutanásia do animal, tá? Então, tem que ficar de olho como que a gente consegue prevenir essa leishmaniose.
Então, em áreas endêmicas, pode ocorrer muito, onde tem bastante desse mosquitinho palha. Você tem que utilizar repelente, tá? Em você e no seu animal. Ou alguns tipos de antipulga ou coleiras repelentes antes de fazer a viagem com o seu animal, tá? Então, existem algumas marcas de coleira, tá? Eu vou falar aqui a Seresto, que eu conheço, que ela também protege contra pulga carrapato e ela também tem ação repelente, tá? E existe também uma medicação chamada Vectra 3D, que também protege contra mosquitos e, no caso, a prevenção contra a leishmaniose. Bom, também existe, gente, uma vacina, tá? Que é a Leishtec, é a única vacina que tem contra a leishmaniose. Tem que ver onde algumas clínicas veterinárias, alguns veterinários, eles têm essa vacina. Bom, então, existe a vacina, tá? Que é uma forma de prevenção também. Então, é por isso que é importante consultar o seu médico veterinário. Se vai para essas regiões, fazer a vacinação antes também, que é uma forma de prevenção, tá bom? É uma doença que ela tem duas formas, como a gente falou, e é uma doença que ela pode ser fatal, tá? Às vezes acaba causando lesões na pele, tá? Como queda de pelo, alopecia. A pele ela fica com hiperqueratose, são crostas firmes na pele. Esses são alguns dos sintomas. E o que ocorre? Normalmente quando ele pica, ele também pode demorar um pouco para o animal desenvolver a doença, tá? Então, sempre é importante a prevenção, por isso que é importante você verificar a área que você vai, a região, pra gente não ter o perigo de ocorrer nada com o seu animal, né? E a legislação, ela é bem chata em relação à leishmaniose, então por isso que é muito importante você proteger o seu pet, tá? E basicamente é isso, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da dirofilariose. O que é a dirofilariose? Mais conhecida como verme do coração, tá? Normalmente é mais encontrado nas regiões litorâneas de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então, o que acontece? É um verme, tá? Que acomete o coração deles, dos animaizinhos, tá? Como que é transmitido? Normalmente por esses mosquitinhos, Culex, Aedes, tá? São mosquitinhos que acabam transmitindo a dirofilariose. O que é importante a gente, quando for viajar para áreas litorâneas, praia, a gente tem que sempre vermifugar o nosso animal e a mesma coisa da leishmaniose, proteger contra os mosquitos, tá? Coleiras antipulgas, medicamentos, pipetas que a gente coloca no pescoço. Então é muito importante. O que esse vermezinho faz? O mosquito, ele pica o animalzinho, vai para a circulação, né? As larvas, né? As microfilárias, que elas acabam indo para a circulação, elas vão se transformando, elas acabam acometendo o coração, que ele acaba podendo ficar ali com esses vermes. Quando já chega nessa fase, eles já apresentam um sintoma de dispneia, dificuldade respiratória, cansaço. Às vezes é um pouco mais difícil de tratar quando se tá nessa fase. Então, por isso que é muito importante a vermifugação, proteção contra mosquitos antes de você viajar para essas regiões litorâneas, tá, pessoal? É uma doença bem importante, então sempre vamos trabalhar com a prevenção. Bom, normalmente é mais acometido em cães, tá? Porém, podem infectar gatos também, tá? Mas é mais comum em cães essa infecção. Doença do carrapato. O que é essa doença do carrapato? A gente vê todos os dias na rotina da clínica, que é mais conhecida como doença do carrapato, porém é chamado de erliquiose e babesiose. Bom, a erliquiose e a babesiose, ela é transmitida pelo carrapato, tá? Normalmente é esse carrapatinho marrom, é um carrapatinho também pode ser conhecido como carrapato estrela, tá? É um carrapatinho pequenininho que ele tem esses agentes ali, tá? E ele, na picada, ele transmite esses agentes, vão para a circulação sanguínea, acometendo as hemácias, que são as células do sangue, e acometendo as plaquetas, tá? No caso da erliquiose. Então, pessoal, também são doenças graves, por isso que é importante também, antes de você viajar com o seu pet, levar no veterinário, fazer um exame de sangue, um hemograma, pra gente ver como que tá essas células, se tá tudo normal, tá? Isso também é uma forma de prevenção,
porque às vezes essa doença ela pode ser silenciosa e ela pode ser tanto aguda quanto crônica. Por exemplo, o carrapato picou hoje, ele pode desenvolver amanhã, quanto o carrapato picou hoje, ele pode desenvolver daqui 5 anos. Então é muito importante estar sempre fazendo o controle do hemograma, tá? Ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano, antes de viajar também. São doenças graves, porque dependendo da fase, dependendo do estágio, né? Às vezes o animal precisa fazer uma transfusão sanguínea e alguns deles acabam vindo a óbito, tá bom? Então, doença do carrapato, como que a gente protege? Fazendo antipulga, anticarrapato, que normalmente as medicações são juntas, tá? Tendo proteção, algumas coleiras também, como a Seresto, também protege contra carrapato. Então, é muito importante fazer a prevenção antes de viajar, tá bom? Bom, essa foi a doença do carrapato. Vou falar um pouquinho agora também de uma outra doença que transmite para gatos, principalmente, a micoplasmose, tá? Que é uma doença conhecida como doença da pulga. O animalzinho, ele tendo contato com pulga, essa doença é uma bactéria, tá? Que também ela causa sintomas parecidos com a doença do carrapato e mais comum em gatos, tá? Então, essa micoplasmose, ela pode acarretar os mesmos sintomas, tá? Vai ter anemia, muitas vezes o animal ele precisa fazer uma transfusão de urgência e às vezes muitos animais acabam não desenvolvendo. Então, o seu gatinho também, antes de viajar, é importante fazer um hemograma, um exame de sangue, também fazer FIV e FeLV, porque às vezes o animal que tem FeLV, ele vai predispor a outras doenças que baixam a imunidade, né? No caso do FeLV, baixa a imunidade e acaba predispondo a doenças, tá? Então, por isso que é muito importante fazer os exames antes de viajar, para a saúde do seu pet, vermifugação em dia, vacinação em dia e sempre manter a saúde do seu animalzinho 100%, tá bom? Bom, então esse foi mais um quadro, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas aí, curte aí, compartilhe, comentem bastante, tá bom? Então, até a próxima, até as próximas dicas aí e um beijo. Vem, você não quer sair? Você amou essa caixinha? Ah, é outra coisa, né? É outra coisa quando a caixinha é boa, mas vai ter que sair, porque você tem uma casinha também maravilhosa. Essa caixinha não é pra viver. Vem, vamos, meu amor. Vem. Ai, 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 ai. É outra coisa o conforto da caixinha de transporte. Vocês viram que ele achou que era uma casinha? Parece, mas não é. E por que ele não queria sair? Qual é o cachorro que gosta de entrar na caixinha de transporte? Nenhum, mas essa aqui é diferente. Ela tem toda a circulação de ar lateral. Não fica sufocado lá dentro. É bonita, leve, que nem parece que é resistente do jeito que é. Essa é a caixinha número 4, mas tem outras. É só entrar no site da MacPet e olhar para todos os gostos, cores e tamanhos. Você pode usar ela tanto para cães quanto para gato. Ah, e ela é linda, né? Ela é apta e aceita para viagens de avião, porque ela tem os parafusos de metal e as 2 travas exigidas. MacPet, o melhor que você pode fazer por eles.